Aqui são então os diagramas de irradiação, né? Então, óbvio, né, que a irradiação ela é obviamente tridimensional. Mas como eu falei para vocês que essa irradiação, você fazer o desenho tridimensional é muito difícil, né? Muito difícil. Então a gente tem também, né, os diagramas de radiação polares, né, e retangulares, né? Polares e retangulares. Bom, então exemplo aqui, né? Eu tenho a minha antena isotrópica, né, como aquele exemplo que é uma esfera, né, uma esfera, então o diagrama de radiação dele, mas uma outra antena qualquer, né, ela pode ter este diagrama, né, chamado diagrama polar, né? Então esse diagrama polar é o que a gente mais usa aí. Então a gente pega um eixo dela, né, um eixo, no caso aí, esse 0 graus aí seria justamente a direção de irradiação, né, maior aí, né, e a gente levanta, né, em volta de todo esse sistema aqui o quanto ela está transmitindo, né, o quanto ela está transmitindo, e a gente vai montando então um diagrama em função do ângulo, né, que a gente está fazendo. Então a gente tinha uma experiência lá na outra faculdade que a gente tinha, que era justamente levantar esse diagrama aqui, né, era justamente levantar esse diagrama. Então a gente colocava uma antena, deixa eu ver se ela tem aqui, ó. Era essa antena aqui, ó, chamava antena Horn, né, antena Horn, ou corneta, né? E aí a gente, né, você vê que o diagrama de radiação dela é bem desse tipo aqui mesmo, né? Então ela irradia obviamente mais, né, na direção frontal dela, e praticamente não tem nada aqui no que a gente chama de costas da antena, né? Mas a gente colocava esta antena em cima de um pedestalzinho e ia girando ela aí, né, a 360 graus, e para cada um desses giros eu tinha uma antena aqui na frente, né? Tinha uma outra antena aqui na frente que eu ia recebendo aqui, medindo a potência que estava chegando, né? Então, mantendo a distância entre elas, só girando a antena transmissora, eu acabava montando esse diagrama aí, né? Então, quando você girava ele aqui na horizontal, você tinha esse plano aqui, né, o plano horizontal, o plano H, né? E quando você girava a antena, né, de 180 graus, a gente montava esse plano, que é o plano E. E um outro diagrama é justamente o diagrama, né, retangular, onde eu vou lá e abro esse cara aqui, né? Então o meu ângulo 0 aqui seria o ângulo de maior direção, e eu vou então fazendo com que o meu ângulo aumente até 180 e diminua aí até menos 180, e vou colocando em cima de cada uma aí, né, cada ângulo, né, a potência que eu estou medindo aí, né, a potência que eu estou medindo. Então tá aqui, né, no caso aqui ele está falando, ó, aqui eu estou com campo elétrico com nível 1, e aqui eu estou com campo elétrico com nível meio, né? Então está um diagrama bem simplesinho. E obviamente que essa antena isotrópica aqui é aquela 3D, né? Então o que a gente vê bastante é esse polar aqui. Eventualmente a gente vê esse diagrama retangular aqui. E o 3D é só para quando a gente realmente está se expondo, para dar uma ideia de como é que é a irradiação mesmo nas três direções, né? Então tá aqui essa, né, antena Horn, que é o que a gente fazia nós fizemos no laboratório, né? Isso aqui é a nível de micro-ondas, tá? Nível de micro-ondas. E aí um dos efeitos que a gente percebe, por exemplo, aqui, né, é isso que ele está falando aqui, é diretividade, né, diretividade. Então, o que é a diretividade? Então, ela leva como referência,
essa fonte aqui isotrópica. Então, putz, olha, faz de conta que eu tenho uma fonte isotrópica que emite, né, a mesma potência em todas as direções. Então, essa é a minha fonte. Quando você olha para qualquer um desses números de 0 a 7, você vai receber a mesma potência, né? Então, isso aqui você pode pensar como se fosse uma lâmpada, né, incandescente aí, você liga ela. Então, ela vai irradiar a mesma iluminação para tudo quanto é lado. Quando você coloca uma lanterna, né, seria essa a ideia, você vai perceber que há uma região onde há um iluminamento maior, há regiões aí onde há um iluminamento secundário, né, e há regiões em que não há iluminação, né? Então ele tem aqui o que a gente chama de diretividade aí, tá? Então justamente diretividade é isso, né? Então é a comparação entre a irradiação de uma potência numa certa direção com a comparação da transmissão de uma fonte isotrópica, né? Então essa é a colocação aí, né? Bom, vale ressaltar aí que a área, né, que a gente está limitando aí dos dois diagramas, elas são iguais, né? Então significa que a potência irradiada aí pelos dois é a mesma, né? Então tá aqui, ó. Considerando então as áreas iguais, né? O que é a minha diretividade aí, ó? Então é a relação entre, né, 10 log, que é em dB, né, da potência P1, que é a potência da maior direção, né, do maior lóbulo aqui direcional, né, com a potência P0 aqui, que seria a minha potência irradiada pela antena isotrópica, que seria minha referência, né? Então a diretividade vai ser dada aí normalmente em dBi, né? dBi, que é realmente a comparação dessa potência na direção de maior, né, maior intensidade, né, e comparada com a emissão de uma antena teórica isotrópica, né? Por isso chamado aí de dBi, né? Então ela mostra para a gente, uma antena, a capacidade, né, de concentração de potência numa determinada direção. Então, quanto maior é esse valor aqui de D, quanto maior é o valor da diretividade, maior é a capacidade da antena de transmitir a potência naquela direção, né, naquela direção. Então, isso é a ideia aí de diretividade. Então, basicamente, a antena isotrópica, né, ela tem aí uma diretividade zero. Né? A diretividade dela é zero. Por quê? Porque ela transmite para simplesmente todos os lados, né, igualmente. Então, o que eu tenho aqui como resultado? Direção zero, né? Essa antena aí chamada de polo curto, né, ela tem aí um valor de diretividade de 1,76 dBi. Né? Então é como se a minha potência aqui nessa direção seria 1,5. O dipolo, que a gente chama de meia onda, é melhor, né? Então ele chega a 2,15, né? E o dipolo meia onda em condutor perfeito, ele chega aí, muito melhor aí a 5,15 de diretividade, né? Então, quanto mais dipolo curto é interessante para a direção, meia onda é melhor,
E esse meia onda em plano condutor é muito melhor ainda em efeito de diretividade. Tá? Então, a característica aí, né, olhando o eixo da antena, você vê que em determinada direção aqui, ó, se diretividade é 1, quer dizer então que ele está aqui como sendo um isotrópico. Aí 1.5, 1.64, ele está então aumentando aí, né, a direcionalidade dele. Então é como se você estivesse comprimindo essa potência aí. E aqui as outras, né? Direcionalidade 1, 4, 7.3. Então ele vai tendo uma capacidade maior aí de transmissão numa determinada potência. Eu já tinha comentado com vocês do DBI, né? Então o DBI é em relação a uma antena isotrópica, né? Isotrópica. Então ele é chamado DBI. DBI. Se eu chamo DBD, então tem lá o DBD, é em relação ao dipolo de meia onda, né? Que é um dipolo fácil de se fazer, um dipolo tranquilo de se fazer medida, né? Então ele também pode servir de referência aí entre essa colocação aí, tá bom? Bom, o que ocorre aí? Quando a gente tem uma antena que ela acaba sendo direcional, né, eu acabo tendo aí o que a gente chama de lóbulo principal, né, que é exatamente uma direção aí onde a transmissão tem uma maior intensidade. Então, um exemplo daquela horn ali, você vê que ela é aberta para uma direção, né? Então, é uma antena muito simples, né? É uma antena muito simples, essa antena horn, já para a faixa de micro-ondas, né? Mas ela dá aquela abertura ali para aquela direção. Então, ela praticamente não tem lóbulo nenhum aqui na parte de trás. E, eventualmente, né, há, né, o que a gente chama aí de lóbulos secundários aí, né? Ele aqui está chamando de lóbulos menores, mas a gente chama de lóbulos secundários também, né, que também eu tenho transmissão nessas direções com uma determinada intensidade, mas não tanto quanto no lóbulo principal, tá bom? E aí a gente tem dois ângulos aqui que a gente pode colocar, né, que é a largura do feixe a meia onda, né, a largura do feixe a meia onda, e a largura do feixe entre dois nulos, né, entre dois nulos. Então ele vai dar aí dois ângulos aí diferentes que dão também indicação de diretividade para a gente, né? O que é eficiência, né? Então a gente está mudando aí. O que é eficiência? Eficiência é o que eu uso, né, dividido pelo que eu estou entregando, né? Então você entrega alguma coisa, né, mas você não utiliza tudo, né? Não é tudo útil, né? Então, o que é útil para a gente? É a potência que eu estou realmente irradiando, né? Então, esse Prad aqui é a potência que foi irradiada pela antena, né? Ou ele está colocando aqui como pelinha M aqui, né? E o que é o pente? É a potência de entrada, a potência que realmente o transmissor está entregando para a antena, né? Então, você pode ver isso aqui a 2 pontos, né? Você pode ver, por exemplo, a eficiência. No caso da eficiência da antena, você tem que medir, né, no final da linha de transmissão para a antena, né? Mas você pode pegar o seu sistema ali, o quanto que está saindo da sua antena e o quanto que o seu transmissor está utilizando de potência ali na saída, né, do transmissor. Então são duas colocações. Quando você usa a potência do transmissor, você está vendo não só a eficiência da antena, mas da antena e da linha de transmissão. E quando você usa já no final da sua linha de transmissão, ó, chegou no final da minha linha de transmissão, tanto de potência. E o que foi irradiado é outro tanto. Então, quando você faz essa relação, você vê a eficiência da antena, né? Então, pensando em eficiência da antena, qual a potência que você está entregando para a antena
em relação à potência que foi realmente irradiada, né? Então, óbvio que isso aqui vai ser sempre menor que 100%. O ideal é que se fosse 100%, né? Mas não é sempre isso aí. Uma outra relação que é a mesma, né? Então, o PR aqui é a sua potência que foi irradiada, né? A sua potência foi irradiada, sobre a potência que foi irradiada mais a potência que foi perdida na antena. Né? A potência PL aqui é a que foi perdida na antena. PR é que foi irradiada, então, obviamente, esse cara aqui sempre vai ser menor que 1, né? Ou seja, ele vai ser, em porcentagem, ele vai ser menor que 100%. Né? Ele vai ser menor que 100%. Não tem como esse cara aí ser igual a 100%, porque você tem uma fração de perda aí. Tá? Então, não há, né, sistema com rendimento de 100%. Né? Não existe. Então, aquelas. Fala, se alguém aí na internet, no YouTube, mostrar para vocês aqueles sistemas de moto contínuo, né? Você dá um impulso, o negócio continua. Meu, tem gambiarra no meio, que isso não existe. Tá? Se isso existisse, a gente estava usando. Né? Mas isso não existe. Então alguém está fazendo alguma gambiarra. E atrás de um vídeo desse, você vai procurar explicação para este. Aí o cara vai lá e te explica, sei lá, colocou um ventilador, tal, mudou o som. Aí tem um monte de explicação, um monte de gambiarra aí, né? À primeira vista você pensa que a coisa está funcionando, que é um modo contínuo e tal, mas isso não existe, né? Por quê? Porque todo sistema tem perda. E tendo perda, a coisa vai parar. Né? A coisa vai parar. O ganho da antena, né? O ganho da antena, no caso aí, é a relação entre a potência aí na máxima intensidade aí, né? Então na direção de máxima intensidade, em relação a uma antena de referência, né? Quando você aplica a mesma potência de entrada. Então, sei lá, apliquei 10 watts na antena número 1 e apliquei 10 watts na antena de referência. Então, a relação entre a intensidade de campo aqui, né, na direção, né, maior aí, né, e essa relação de entrada vai me dar o que a gente chama de ganho, né? É, eu também consigo, né, o meu ganho sendo aí a, a, a direcionalidade, né, a direção da antena, vezes o rendimento dele, também me dá o meu ganho aí em relação da antena. Né? E normalmente esse ganho aqui é expresso em dB. Né? Então a maioria das coisas são todas expressas em dB aí. Precisa sempre pensar aí que o dB é a nossa unidade mestre aí. Né? Largura de feixe, né? Largura de feixe. Então, aquela, né, nos slides anteriores, onde a gente mostrou aquele feixe de meia potência, é justamente aqui os pontos onde eu tenho aí, né, queda de 3 dB. Então, quando cai a minha potência pela metade, caiu em 3 dB. Né? Então, eu tenho aqui uma direção onde eu tenho o máximo campo irradiado, né? E aí eu vou marcar dois pontos, né? O ponto onde ele caiu meio dB para um lado e o ponto onde ele caiu aí, né, 3 dB para o outro lado. Então o ângulo aí formado com a antena me dá aí o ângulo de abertura de feixe, né? O ângulo de abertura de feixe. Então essa abertura de feixe ou largura de feixe, né? Ela corresponde ao ângulo entre essas retas aí, né? Onde ele passa aí, né? Pela
pelo valor aí de 3 dB, onde cai pela metade a potência, ou seja, onde ele cai em 3 dB em relação ao ponto de máximo aí, tá bom? O que é a largura de faixa, né? Então eu tenho aí minha antena, ela pode transmitir aí, né? Então ela não transmite somente na frequência de ressonância, ela transmite aí uma faixa de frequência, né? E essa frequência máxima menos a frequência mínima, esses caras aqui são justamente onde, né, cai 3 dBs, né, o ganho em relação à frequência máximo, à frequência central, né, isso aí me dá o ganho aí. Em porcentagem, né, é justamente essa relação de cima dividido pela frequência central, que é o meu F0. Isso vai dar em porcentagem, né? A área efetiva da antena, né, é justamente a área de radiação, né, de uma antena aí, né, em relação à onda plana que está incidindo sobre ela. Então, onde que esta onda plana incidindo, eu acabo recebendo realmente o meu sinal, né? Então, essa área efetiva aqui, ela tem relação com o comprimento de onda ao quadrado, dividido por 4π, né, vezes a direcionalidade aí, ou a diretividade aí da minha antena, né? O lambda lá é o comprimento, né, da minha onda eletromagnética. Então, a maneira mais direta aí, né, é justamente, né, a relação, a porção de área física aí que realmente a antena faz a captação. Então, esse aqui não é um item aí que a gente acha muito aí nas antenas, tá? Então é possível achar esse dado aí, mas eu vou dizer que das antenas que eu já olhei e tal, vi datasheet, etc., esse cara aqui é um pouco mais difícil de se trabalhar, tá bom? A resistência equivalente, né? A resistência equivalente, que consumiria do transmissor numa mesma potência pela antena, né, é a tal resistência de irradiação, né? Então, se eu pensar aí que M, né, é o valor de pico da corrente, né, num ponto de alimentação, né, onde eu estou alimentando a antena, eu vou ter então que a minha potência vai ser o quê? IM raiz de 2, isso tudo aqui elevado ao quadrado, né? Então, por quê? IM raiz de 2. IM é o pico, né? IM é o pico. Dividido por raiz de 2 me dá a corrente eficaz, né? Então, I ao quadrado vezes R é a potência, né? A potência. Então, para mim ter o meu R0, né? Para mim ter o meu R0, vai ser o quê? Eu vou ter aí raiz de 2 ao quadrado vai virar 2, vezes a potência, né? Então ele passou esse raiz de 2 ao quadrado e passou para lá, então virou 2 vezes a potência, dividido por esse valor de corrente de pico aí, elevado ao quadrado aí, né? Então essa vai ser a minha resistência de radiação aí, né? Minha resistência de radiação. Essa aqui é muito utilizada, essa relação frente-costa, porque eu não quero, muitas vezes, enviar o sinal para trás, né? Então depende aí, óbvio, do seu sistema. Então vamos supor que você esteja aí com uma antena que está lá na Avenida Paulista. Então essa antena que está na Avenida Paulista, se ela for uma antena, por exemplo, de celular, ou uma antena de televisão tal, ela vai, o ideal é que ela transmita para todos os lados, né? Para todos os lados, indistintamente, né? Indistintamente. Então essa é o nosso desejo aí, que ela vai, abra todo o plano dela. Não gostaria que ela transmitisse nada para cima, porque não tem ninguém recebendo sinal para cima, nem de celular, nem de TV, né? Mas, enfim,
né, eu gostaria que ela tivesse uma relação frente e costa aí, muito próxima aí do zero, né, mas para poder transmitir em todos os lados. Mas, por outro lado, se eu pegar uma antena de micro-ondas, ou se eu pegar uma antena colocada, por exemplo, no pico do... Aqui é Jaraguá, aqui, ou então na Serra da Cantareira, o que eu quero? Eu quero que ele transmita, né, estando ali na Serra, por exemplo, que ele transmita toda a informação dele da Serra para cá, né, para São Paulo. Ou se ele estiver no Pico do Jaraguá, que ele transmita do Pico do Jaraguá aqui para cá, nada para trás. Né? Mesma coisa na Serra da Cantareira. Não quero que ele transmita nada para trás. Ele transmita aqui para a Serra da Cantareira. Ou se eu tiver um link de micro-ondas, o link de micro-ondas, o ideal é que fosse uma linha só, né? Uma linha só. Então ela seria altamente diretiva. Eu não quero que transmita nada para trás. Então essa relação frente-costa é muito interessante para a gente ver o quanto de sinal meu que é mandado para as costas da antena. Né? Então é justamente a relação entre a potência de frente, ou a potência na direção, a maior potência aí, né, em determinada direção, que a gente chama de frente, e a potência a 180 graus, que seria a potência das costas. Né? Então, 10 log dessa relação é justamente o que a gente chama de relação frente-costas, ou RFC. Né? Então, né, é indesejável que eu tenha lóbulos secundários e ainda lóbulo para trás, né? Principalmente se eu tiver uma antena que eu desejo que ela seja bem diretiva. Né? Então, essa relação frente-costa é o que vai me entregar, né, um dado importante para esse dado. Quanto maior a relação frente-costas, mais diretiva, né, maior a transmissão na direção que eu desejo. Né, na direção que eu desejo.